aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Jefferson Andrade, eu sou professor do Campus Serra do Instituto Federal do Espírito Santo e esse semestre eu vou ser o professor responsável pela disciplina de Técnicas de Programação Avançada. Então, os meus dados de contato estão aqui, o e-mail institucional do IFES e a página institucional também, mas a principal fonte de informações para essa disciplina vai ser a página no Moodle, né, no ambiente virtual de aprendizagem do IFES. Essa página vai conter toda semana os vídeos, as videoaulas, vai conter o tópico que está sendo estudado aquela semana, as listas de exercícios, os trabalhos de programação e principalmente o fórum de discussão, que vai ser uma ferramenta muito importante para a gente ao longo desse semestre. Originalmente a disciplina estava prevista para ter aulas às terças e quintas pela manhã, mas nesse semestre, 2020/2, devido à pandemia de Covid-19, todas as disciplinas serão dadas através de atividades pedagógicas não presenciais, ou seja, elas vão ser dadas à distância. Então nós vamos ter apenas as videoaulas, eventualmente alguma aula de tirar dúvidas, as listas de exercícios e os trabalhos de programação. O objetivo da disciplina é capacitar vocês ou melhorar a capacidade de vocês de resolver problemas mais complexos. Em princípio, nós vamos aprender técnicas um pouco mais sofisticadas do que vocês aprenderam nas disciplinas de programação até agora. Nós vamos também falar bastante sobre complexidade de algoritmos, falar sobre eficiência de algoritmos, né, o quanto os algoritmos são eficientes ou não. Então, objetivos específicos: analisar a complexidade de tempo dos algoritmos, no melhor caso, no pior caso e no caso médio. Analisar algoritmos quanto às suas classes de complexidade no tempo. Então, se um algoritmo ele tem um tempo de execução proporcional ao tamanho da entrada de dados dele, então você dobrou o tamanho da entrada de dados, ele dobra o tempo que ele gasta para executar. Então a gente diz que esse algoritmo é linear. Existem algoritmos que são quadráticos, existem algoritmos que são cúbicos, ou seja, você dobra o tamanho da entrada de dados e ele vai levar 8 vezes mais tempo para executar, ou você multiplica o tamanho da entrada por 3 e ele vai passar a levar 27 vezes mais tempo para executar. Existem algoritmos que são exponenciais, ou seja, o tempo cresce exponencialmente com o tamanho da entrada de dados. Existem aqueles que são logarítmicos. Então, agrupar esses algoritmos permite a gente falar de classes de complexidade. A gente vai definir isso com mais clareza ao longo das aulas. Analisar a complexidade de tempo amortizada de programas, ou seja, não analisar apenas a complexidade de tempo de uma operação isolada, mas analisar a complexidade de tempo de várias operações em conjunto. Identificar estruturas de dados mais adequadas à solução de problemas específicos. Frequentemente você tem um problema que você pode usar várias estruturas de dados diferentes para resolver esse problema. Algumas vão ser mais adequadas, outras menos. Por exemplo, se você está tentando representar um grafo, você pode representar um grafo através de listas de adjacências ou de matriz de adjacência. Em que situações que a lista é mais aconselhável, em que situações que a matriz é mais aconselhável. Então a gente vai estudar esse tipo de coisa também. Aplicar técnicas de dividir e conquistar para a construção de programas, técnicas de programação dinâmica e algoritmos gulosos. Essas três técnicas, as três formas de resolver problemas, elas vão ser vistas ao longo do semestre. Nós vamos fazer vários trabalhos de programação que envolvem a aplicação dessas técnicas para resolução de problemas. Elas são técnicas que aparecem
frequentemente em muitos algoritmos um pouco mais sofisticados, e a gente vai estudar e vai entender quando e como essas técnicas podem ser aplicadas. O livro-texto da disciplina é o livro Algoritmos, Teoria e Prática, Cormen, Lacerson, Rivest e Stein. Frequentemente ele é chamado só pelo nome do primeiro autor, o livro do Cormen. Esse livro ele é um livro, na minha opinião, excelente. Ele é o livro mais vendido sobre computação na história e possivelmente ele é o melhor livro sobre algoritmos e estruturas de dados que vocês vão encontrar. Infelizmente ele é um livro caro. Tá? Ele, hoje, outubro, 29 de outubro de 2020, ele está custando mais de R$300. Então, se você puder, se não for alguma coisa que vá comprometer a sua segurança financeira, vale a pena adquirir o livro, na minha opinião. Eu comprei. Mas se você está passando por uma situação econômica um pouco mais difícil, financeira um pouco mais difícil, tenta conseguir o livro emprestado, ou se você conseguir ir até o IFES, dá uma olhada na biblioteca. Não é essencial que você compre o livro, mas é muito bom que você tenha o livro para poder acompanhar as aulas e estudar melhor. Existem outros livros sobre técnicas avançadas de programação que nós vamos colocar como bibliografia complementar. Existem apostilas que também podem ser usadas. Uma delas vai estar disponível na página do Moodle, que complementam e talvez supram, toda a necessidade que vocês vão ter ao longo do curso. Mas esse livro, especificamente, ele é muito bom. Quem puder adquirir o livro ou conseguir emprestado, acredito que vai acompanhar o curso com um pouquinho mais de facilidade. A bibliografia complementar tem vários outros livros que são bons também. Em particular, o primeiro aqui, o livro do Sedgwick, ele cobre todo o conteúdo que o livro do Cormen cobre. Então, se você tiver esse aqui, ele também serve sozinho, ele já é suficiente para você acompanhar o curso todo. Mas eu acredito, muitas pessoas acreditam, que o livro do Cormen ele trata os conceitos de modo um pouco mais fácil de entender. Sem contar que o livro do Sedgwick, não sei exatamente porquê, mas ele custa o dobro do preço do livro do Cormen. Então, se o do Cormen é caro, o do Sedgwick é mais caro ainda. A avaliação do curso vai ser feita com base em 8 instrumentos. Serão 4 listas de exercícios e 4 trabalhos de programação. As listas têm peso 2, que significa que cada lista corresponde a 10% da nota do curso. Os trabalhos têm peso 3, o que significa que cada trabalho corresponde a 15% da nota do curso. A nota semestral, a nota da etapa 1, vai ser calculada por essa expressão que está aqui, que é basicamente a média ponderada. Cada lista vezes 2, cada trabalho vezes 3, dividido por 20. No semestre passado, como o semestre começou com uma grande indefinição sobre prazos, sobre forma de avaliação, sobre continuidade do trabalho à distância ou não, nós tivemos dificuldade em manter prazos para a entrega dos trabalhos. Este semestre vai ser todo à distância, já está definido, o calendário já foi feito, pensando no curso à distância. Então, as datas de entregas elas vão ser um pouco mais rígidas esse semestre do que elas foram no semestre passado. Então, preste atenção para não deixar de entregar os instrumentos de avaliação, não deixar de entregar as listas e os trabalhos. Que recursos nós vamos usar? Nós vamos usar videoaulas, algumas videoaulas geradas por mim, algumas videoaulas de outras pessoas. Se eu achar que tem uma videoaula que cobre um tema bem, ela será usada. Se eu achar que não tem, eu vou preparar uma.
Eu vou deixar os slides das videoaulas disponíveis na página do Moodle. Temos as bibliografias básicas e complementar, né, os livros. O fórum de discussão é o local onde vocês devem fazer as perguntas. Primeiro, porque é o local que eu vou tentar verificar todos os dias. Em segundo lugar, porque fazendo a pergunta no fórum de discussão, os outros alunos podem ver a pergunta também, então não fica uma coisa só entre eu e um aluno, mas todos os alunos podem ver a pergunta e a resposta no fórum, né? Também teremos as listas de exercícios, trabalhos de programação. No semestre passado, eu tentei marcar aulas síncronas para tirar dúvidas, para esclarecer pontos que vocês talvez não estivessem entendendo. Mas houve uma participação muito pequena. Tá? Houve aulas, inclusive, em que deu 0 alunos. 0 alunos apareceram para as aulas. Então, esse semestre, em princípio, não há aulas síncronas agendadas, não haverá aulas síncronas. Mas se surgir a necessidade, se vocês estiverem com dúvidas, quiserem resolver as dúvidas, tirar dúvidas nos exercícios, entrem em contato comigo, ou pelo fórum, ou pelo meu e-mail, e nós agendaremos as aulas para tirar as dúvidas ou para resolver os exercícios, não os exercícios da lista, evidentemente, que vocês têm que entregar para avaliação, mas para resolver outros exemplos, se for o caso. Se marcarmos aulas síncronas, elas serão nos horários que estão reservados para a nossa disciplina, ou seja, terça e quinta-feira pela manhã, na terça-feira de 11h30 a 1h10 e na quinta-feira de 9h30 às 11h50, até as 11h50. O que eu espero que vocês façam, né? Assistir as videoaulas, estudar a bibliografia, fazer os exercícios, participar do fórum de discussão, novamente isso é muito importante, e verificar periodicamente a página da disciplina no Moodle. Os tópicos que nós vamos estudar. Então nós vamos ver introdução à análise e complexidade de algoritmos, ordenação e estatísticas de ordem, dividir e conquistar, a técnica de dividir e conquistar para construção de programas, estruturas de dados elementares, que são listas, filas, pilhas, tabelas de hash, árvores, né? Está prevista a árvore binária e a árvore vermelha e preta, programação dinâmica e algoritmos gulosos. Dividir e conquistar, programação dinâmica e algoritmos gulosos vão ser avaliados por aplicação em resolução de problemas. Serão passados trabalhos de programação para que vocês apliquem essas técnicas e resolvam os problemas. Às vezes, um problema pode ser resolvido por mais de uma técnica, mas se o problema está num trabalho que avalia programação dinâmica, por exemplo, e você não resolver por programação dinâmica, você vai ter uma avaliação menor naquele problema, porque ele visava avaliar aquela técnica e você não aplicou. E por enquanto é isso. Vamos iniciar o estudo dos tópicos na aula seguinte, quando nós vamos começar a falar sobre complexidade de algoritmos e com exemplo, num algoritmo de ordenação. Espero que todos fiquem bem, fiquem saudáveis e acompanhem o curso.